And we've been talking about different leadership concepts in the last two services. Nós temos falado sobre conceitos de liderança nesses últimos 2 cultos. Tonight I want to talk to you along those same lines. E hoje à noite eu quero falar com vocês ao longo do mesmo assunto. It's something very, very important that all of us need to know and understand as leaders. Mas algo muito, muito importante que todos nós precisamos entender como líderes. I'm going to talk about the number one enemy. Eu vou falar hoje sobre o número 1 inimigo. What I feel right now all over the world E é o que eu sinto agora, que está por todo mundo. is the number one enemy É o inimigo número 1 of all Christian achievement. de todo, vamos dizer, toda conquista cristã. And it's an ugly spirit. É um espírito muito feio. It's called the spirit of envy É o espírito da inveja. and the spirit of comparison. É o espírito que compara. If there's anything that can kill a move of God, Se existe alguma coisa que pode matar o mover de Deus, if there's anything that could kill a powerful church se há alguma coisa que pode destruir uma igreja poderosa or stop a powerful leader, ou parar um líder de poder, it is this ugly spirit é esse espírito feio called envy chamado inveja and comparison. e comparação. There was a movie that went through the United States, Houve filme que atravessou os Estados Unidos and it was an animated movie, e havia um inimigo nesse filme. mainly a kids movie. Ele era filme para criança. I'm not sure it was translated here in Brazil. Eu não sei nem se foi traduzido aqui para o Brasil. The movie was called, there was 2 parts, it's called Inside Out. E esse filme tinha 2 partes e se chamava De Dentro para Fora. Did they show that movie? Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Como? Divertidamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem, é isso aí. Divertidamente. The movie illustrated a very powerful concept. Mas o filme, ele ilustra um conceito muito poderoso. It was really genius in the way it was put together. Foi muito inteligente a forma como eles colocaram aquele filme. It animated or gave characters to different emotions. Então ele faz com que os personagens passem por vários tipos de emoção. That this little girl would battle with by the name of Riley. E essa garotinha que ela luta com algumas coisas chamado Riley. And one of those emotions E uma daquelas emoções was the emotion of envy. era a emoção da inveja. Do you remember that? Vocês se lembram disso? It was ugly. Era feio. It was green. Era muito feia. And this emotion would come alive in this little girl. E aquela emoção, ela vive. E nós precisamos lutar contra ela com tudo que nós A temos. statement. Deixa eu fazer-lhes uma afirmação. We learn to crawl before we walk. Nós aprendemos a engatear antes de andar. We learn arithmetic before we learn algebra. Nós aprendemos aritmética antes de aprender álgebra. The truth is that we must fix ourselves before we can fix anyone else. A verdade é que nós temos que nos consertar antes que nós possamos consertar os outros. Now lean in and I want you to hear this. Agora, permaneçam comigo, eu quero que você veja isso. All change, Toda mudança, whatever type of change qualquer tipo de mudança that you want to occur in your life, que você deseje na sua vida, all change begins with you. toda mudança começa com você. And all change begins on the inside. Toda mudança começa dentro. It is from the inside out, É de dentro para fora, never from the outside in. nunca de fora para dentro. The Lord works within us. O Senhor trabalha dentro de The nós. scripture says to do his good pleasure. As Escrituras dizem que nós devemos fazer a sua perfeita vontade. So tonight I pray
Portanto, hoje à noite eu oro that God's work of transformation que a obra de Deus de transformação would change us from the inside out. venha nos mudar de dentro para fora. As we recognize things that live in us Quando nós agora começamos a reconhecer coisas que existem dentro de nós, that can destroy the joy, que podem destruir o gozo, that can destroy the peace que pode destruir a paz, and the strength a força that God gives us all to do His will que Deus nos dá para que nós possamos fazer sua vontade and to be fulfilled in doing the e will of sermos the Lord. cheios para que possamos cumprir o fazer de Deus. I talked about social media, Eu falei a vocês sobre a mídia social and I'm sure it's here the way it is in America. e eu tenho certeza que deve ser assim aqui como é na América. There's a lot of comparison that goes on in social media. Existem muitas comparações que são feitas na mídia social. Somebody posts their vacation Alguém on posta social media, suas férias na mídia social, and somebody else immediately posts their vacation. então imediatamente alguém do outro lado posta suas férias. And makes your vacation look inferior. E faz com que suas férias seja muito inferior. You got blessed with a car, Você é abençoado com um carro, but someone else has a bigger car. mas alguém vem e posta um carro melhor. You have a wonderful relationship, Você tem esse relacionamento maravilhoso, but someone takes a selfie, mas alguém tira um selfie, their best side, o melhor lado dele, photoshopped, aí trabalha com Photoshop and make you feel like your life is inferior. e faz com que você se sinta que tua vida é inferior. And it would be one thing if this only exists in the secular world, E isso seria maravilhoso se existisse somente no mundo secular. but now it is leaking in. Vamos conquistar e vencer. James 3:14, but if you harbor Tiago 3:14. Se pelo contrário, bitter envy tendes em vosso coração inveja and selfish ambition in your hearts, amargurada e sentimento faccioso, do not boast about it nem vos glorieis disso, or deny the truth. nem mintais contra a verdade. Such wisdom does not come down from heaven, Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, but is earthly, unspiritual, and demonic. antes é terrena, animal e demoníaca. For where you have envy Pois onde há inveja and selfish ambition, e sentimento faccioso, there you find disorder aí há confusão and every evil e practice. toda espécie de coisas ruins. One thing we need to understand is envy is demonic. Uma coisa que precisamos entender é que a inveja é demoníaca. Envy doesn't come from heaven, Ela não vem do céu, it comes from below. ela vem de baixo. Next, we need to understand this. A última coisa que precisamos entender: The Bible identifies that when we are envious, a Bíblia diz que quando nós somos invejosos, it is connected to selfish ambition. isso está conectado a uma ambição pessoal. When we are envious of others, we are thinking about ourselves. Quando nós temos inveja dos outros, nós estamos pensando em nós mesmos. We are thinking how we appear, Nós estamos pensando como nós deveríamos ser, how our lives look, como nossas vidas deveriam parecer, or how our churches look ou como nossas igrejas deveriam ser, in comparison to someone else's em church. comparação com as igrejas dos outros. And when envy is on the throne E quando a inveja ela estabelece seu trono of our mind, na nossa mente, self is also on the throne então of o our mind. eu se é entronizado em nossas mentes também. Now, why is that not right for a child of God? E agora, por que isso não é bom para um filho de Deus? Because we understand as children of God, Porque nós entendemos como filhos de Deus we are to follow Jesus. que nós devemos seguir Jesus. And as followers of E Jesus, como seguidores de Jesus, Jesus didn't come to this planet
Jesus Cristo não veio a esse planeta to serve his own interests, para servir seus próprios interesses, but he came to this earth mas ele veio para esse mundo to suffer and to die para sofrer e morrer for humanity's sin. pelo pecado da humanidade. He didn't have himself on his mind, Ele não tinha ele mesmo em sua mente, for it was Christ who literally prayed, pois foi ele, Cristo, que realmente orou: Father, Pai, not my will be done, não a minha vontade seja feita, but thy will be done. mas tua vontade seja feita. That's a perfect example Esse é um exemplo perfeito of how we're to live our lives, de como nós deveríamos viver nossas vidas, pursuing God's will, perseguindo a vontade de Deus not the opinions of others. e não as opiniões dos outros. Tonight I have a prayer for you, Hoje à noite eu tenho uma oração por vocês, that you would walk out of this room que vocês saiam deste santuário totally free totalmente livres of what other people think about you. do que as pessoas pensem sobre você, Totally free from the comparison trap of the enemy. totalmente livres dessa armadilha que o diabo tem colocado contra vocês, Totally de comparar coisas pursuing e perseguirem totalmente the will and plan of God, os planos e a vontade de Deus, that to please the Lord que faz nos agradar ao Senhor, is your ultimate goal, e seja esse o teu alvo maior. not to please anyone else. Não ficar agradando todas as The pessoas. last thing I want to show you before we move on E a última coisa que eu quero lhes mostrar hoje, antes de nós continuarmos, is in my English Bible, Pastor, it says, if you harbor bitter envy. e aqui na minha Bíblia está dizendo que se você, vamos dizer assim, se você encoraja esse sentimento de amargura. I gave the media team tonight a picture of a large cruise liner. Eu passei para o pessoal da mídia aí uma foto de um grande navio. If you have the picture of this large ship, I would like for you to put Se it on vocês the puderem screen. projetar essa foto desse navio, está aqui. This is the image that I would like for you to see in your mind and heart. Essa é a imagem que eu gostaria que vocês pudessem ver nas suas mentes hoje à noite. This is one of the Disney cruise liners Esse aqui é um dos navios da Disney. that looks like the port of Miami, if I'm not mistaken. E eu creio que isso aí é lá no porto de Miami, eu acho. And I just want you to understand that ship Eu quero que vocês entendam que este navio, had to go through a lot of process ele passou por muitos processos to dock at that dock. para que ele pudesse ancorar neste porto. It had to get a clearing. Primeiro eles tiveram que ter uma permissão. It had to receive permission. Eles tiveram que receber permissão. And then the director of the port E então o diretor daquele porto, gave and allowed this ship ele dá autorização para que esse navio, the authority a autoridade, to dock in that place. para que eles possam ancorar nesse porto. It could have been denied, Isso aí poderia ter sido negado, but it was allowed mas foi permitido to harbor in that place. para que eles pudessem encostar nesse posto. This is the image the scripture gives. Isso é a imagem é a imagem que isso representa. When he says don't allow envy Ele diz assim: não permita que a inveja, to harbor or port ou in your seja, hearts. ela te encoste em você, que ela ancore em você. And it's a revelation E é uma revelação for many people para muitas pessoas to understand entender that you are empowered. que você foi empoderado. You are an empowered individual. Você é um indivíduo que tem poder. You have the power Você possui o poder to disallow, para afastar, to say no to, para dizer não or say yes to ou dizer sim whatever you want to allow aquilo que você deseja que, or whatever you want to deny. ou aquilo que encoste em você, ou você dizer não para isso. Whatever emotion Qualquer tipo de emoção that comes to try and live inside of que you. venha tentar viver dentro de você. The Bible A says Bíblia diz that we're the
temples of the living God. Nós somos os templos do Espírito de Deus. We must make the choice Nós fazemos as to say decisões. no to resentment, Dizer não ao ressentimento. to say no to comparison, Dizer não à comparação. to say no to envy. Dizer não à inveja. I say no to anxiety. Eu digo não à ansiedade. I say no to fear. Eu digo não ao medo. I say no to Eu digo frustration. não à frustração. I say no Eu digo não to all of these negative a emotions. todas essas emoções negativas. But I say, come, Holy Mas eu Spirit, digo, vem Espírito Santo live in me. e vive em mim. Let the peace of God, E que a paz de Deus let the joy of God, permita que o gozo de Deus let the contentment of God deixa o contentamento de Deus live in my heart viver em meu coração by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. It's good news tonight São boas novas hoje à noite, that you don't have to live your life que você não precisa viver a tua vida envious invejosa, and jealous com ciúmes of other people. de outras pessoas, Envy is a joy stealer. porque a inveja, ela rouba tua alegria. Envy, people that are envious, Pessoas que são invejosas are blinded by everyone else, estão cegas pelos outros, so much so that they can't see the blessings of ao God in their ponto de own life. chegarem a não mais enxergar as bênçãos de Deus para a sua vida. And this is why envy is so E é dangerous. por isso que a inveja é tão perigosa, Because there's been people, porque já tem havido pessoas. and Pastor talked about this E, pastor, falamos sobre isso in the early service this hoje, morning. no culto desta manhã. And he had no idea that I was going to minister along these lines Ele não tonight. tinha ideia do que nós iríamos ministrar hoje pela manhã. I love the way the Holy Spirit operates. E eu amo a forma como o Espírito Santo opera nos cultos. But Pastor mentioned the spirit of suicide. Mas o pastor mencionou espírito de suicídio. And the spirit of suicide E o espírito de suicídio and depression e depressão many times comes from the spirit of envy. muitas vezes são dados permissão por esse espírito de inveja. The enemy will blind you to the goodness of God. O inimigo cega você para as bondades de Deus. The enemy will blind you to the blessings of O God. inimigo cega você para as bênçãos de Deus. And in your mind E na tua mente and in your heart, e no seu coração, you look at Facebook, você olha no Facebook, you watch television, você assiste televisão, you check your Instagram, você olha o teu Instagram and the enemy tells you, e o inimigo fala a você: your life stinks. sua vida ela é mal cheirosa, Your life is horrible. tua vida não presta. Look at all these other people. Olha a vida de todas essas outras pessoas. They're living a big life, Eles estão vivendo uma vida maravilhosa and you have nothing going e for você you. não tem nada por você. And that's why I'm preaching on this E é por tonight. isso que nós estamos pregando aqui hoje à noite. Because one of my best pastor friends Porque um dos meus melhores amigos pastores in all of the world, em todo o mundo, a few years ago, alguns anos atrás, took in this spirit of envy. ele recebeu esse espírito de inveja. And all his friends' churches were growing. E todas as igrejas dos amigos que ele tinha estavam crescendo. And all his friends were getting bigger buildings. Todos os seus amigos agora passaram a ter igrejas muito grandes. And all his friends were getting on television. E ele via que todos os seus amigos estavam na televisão. And what I'm talking about E o que eu estou dizendo para vocês that is happening in our world today está acontecendo no nosso mundo hoje. happened to one of the most anointed pastors and psalmists I've ever met in my life. Esse homem foi um dos ministros mais importantes e ungidos e salmista que eu conheci na minha vida. He ended his life. E ele terminou sua vida. He took his own life Ele cometeu suicídio because he convinced himself porque ele se convenceu his life was no good que a vida dele não era and boa. everybody else's life was better. Todo mundo estava vivendo uma vida melhor que a And dele. that was nothing but the lie of the enemy. E aquilo não foi nada senão a mentira do diabo
na mente dele. Allow me to make some additional points tonight to Por help favor, me you. permita eu adicionar alguns outros pontos para vocês hoje à noite. Envy, the definition of envy. A definição de inveja It's the resentful awareness of an advantage others enjoy. é um ressentimento daquilo contrário e muito ruim do que as outras pessoas estão gozando. It's to see other people's success and resent. É that ver os success. outros terem sucesso e você fica mordido com isso. That's part one of the definition. Essa é somente parte da definição. It's probably the most dangerous part. Talvez seja a parte mais perigosa. And that is, it is joined with a desire to possess the same success that someone E else isto é has. criar esse desejo de ter o mesmo sucesso que o outro está tendo para você. It doesn't stop with the fact, I resent you. Não para só no fato de dizer, eu não gosto disso de você. It goes to a level Mas isso cresce para um nível where you become consumed onde você passa a ser consumido with trying to measure up to someone else. está observando. Let me free you right now. E agora, nos permita libertar vocês The agora. only one you need to measure up to is the stature of the Lord A Jesus única coisa Christ. que você tem que se medir com é a estatura de Jesus Cristo. And he has already declared, E ele já declarou: you are my child, você é meu filho, you are accepted, você foi aceito, you are loved, você é amado, you are chosen, você é escolhido, you are blessed, você é you are abençoado, anointed, você é ungido, you are favored, você é and favorecido. you don't have to upgrade your life E você não tem que dar um upgrade na tua for vida God to love you anymore. para que Deus possa te amar mais. You are loved just the way you Você are, é amado da forma como você é, right where you are, aonde você está, in whatever mess you are em in. qualquer tipo de coisa que você esteja envolvido. Could we praise God for the great grace Podemos louvar ao Senhor pela sua graça of our infinita Lord Jesus de Christ? Jesus Cristo, nosso Senhor. Biblically, this is what happened in the Bible to Rachel Biblicamente foi isso que aconteceu com Raquel, when she saw Leah having children, quando ela via Lia ter seus filhos. and she couldn't have children. E ela não podia ter filhos. The Bible said she was envious, A Bíblia diz que ela ficou com inveja. and then she became angry. E aí ela passou a ficar com raiva. Do you remember our text from James tonight? Vocês lembram do nosso texto de Tiago hoje à noite? Where there is envy, Aonde existe inveja, there is also every evil work of Satan. aí também existirão todos os tipos de obras malignas de Satanás. Envy is Satan's salesman. Porque a inveja, excuse me, repeat that. Envy is Satan's salesman. Porque a inveja é a vendedora de Satanás. And when that salesman of envy walks through the door, E quando esta vendedora satânica, ela entra através da porta do teu coração, the salesman calls all of his friends ele agora, essa vendedora chama todos os seus and amiguinhos. says, come on over. E ela diz, pode entrar. I've found a good client. Eu encontrei um bom cliente. And they'll buy anything E that you're eles vão selling. comprar qualquer coisa que vocês ofereçam. For Rachel, she blamed and got Para angry at her Raquel, husband. ela ficou com raiva, ela ficou furiosa. And this is what psychology calls transferring blame. E é isso que a psicologia diz, transferindo culpa. This is where we begin to blame everybody else Nós entramos no momento que nós começamos a culpar todo for mundo our misfortune. de dos nossos infortúnios. But the truth is, Mas a verdade é the victory que a vitória begins with us. começa em nós.
We can change the narrative. Nós podemos mudar a narrativa. If you don't like the story Se você não gosta da história that you're telling yourself, que você está dizendo a você mesmo, start telling yourself fale a você a brand new story. uma nova história. Declaring God's word Declare a palavra de Deus. is simply saying what God says about you. Simplesmente confesse aquilo que Deus diz a seu respeito. And everything changes E tudo vai mudar. when you start saying Quando você começar a confessar what God says o que about Deus you. diz em sua palavra. This is what happened in Genesis Foi isso que aconteceu no Gênesis. with Cain and Abel. Quando Caim e Abel, Cain became jealous Caim, ele começou a ter inveja do irmão of his brother's favor. por causa do favor de Deus ao seu irmão. And the Bible says E a Bíblia diz, in verse number 8, em versículo número 8, when Cain spoke to his brother, que quando Caim fala com o seu irmão, it says Cain's envy of his brother got the better of him. então ali diz que a inveja de Caim por seu irmão tomou conta dele. And he killed his brother. E aí ele matou o seu irmão. Envy kills. Inveja mata. Comparison kills. Comparações matam. Well, I'm not just talking about the flesh. Eu não estou falando somente da carne. I'm not just talking about Cain and Abel now. Eu não estou falando somente de Caim e Abel agora. I'm talking about something else. Eu estou falando de algo mais. Comparison is a killer Comparação é uma morte. that will kill your E joy, vai matar o seu gozo. that will kill your energy, Vai matar a sua energia. that will kill your ministry, Vai matar teu ministério. that will kill your church, Vai matar a sua igreja. that will kill your purpose, E vai matar os seus that will propósitos. kill your vision, Que vai matar a sua visão. that will kill your uniqueness. E que vai matar a sua unicidade. Don't allow it to kill Não permita que ela te mate. anymore. Mais do que. You have the power Porque você tem o poder of life and death. da morte e a vida. Take your life back. Vivam. Take your joy back. Pegue sua vida de volta. Pega o teu gozo de volta. Take it back Toma de volta. by determining Por determinações that God loves you. que Deus te ama. He doesn't love anyone else more than he loves you. Ele não ama ninguém mais do que ele ama você. He has his eye on you. Ele tem os seus olhos em você. You're his child. Você é seu filho. You remember in Genesis 37, Lembra-se de Gênesis capítulo the 37. story of Joseph. A história de José. And it says in verse 5 that Joseph dreamed a dream. E diz no versículo 5 que Josué sonhava sonhos. And he shared it to his brethren. E ele compartilhou com seus irmãos. And they despised him all the more. E eles o rejeitaram ainda mais. Joseph's brethren, Os irmãos de José. and let me just say it was his brothers. E eu vou dizer para vocês, foram os irmãos dele. And let me just say, some of our greatest enemies sometime are among our brothers and our sisters. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes os nossos maiores inimigos estão entre os nossos irmãos e parentes. Some of our greatest foes are in the house of the Lord. the Muitas Bible vezes nossas says. grandes lutas estão dentro das nossas casas, junto com os nossos parentes. Joseph's brothers should have celebrated him. Ora, os irmãos de José deveriam celebrar pelo que Deus havia dado a ele. Joseph's brothers should have rejoiced over Eles the deveriam dream. ter regozijado sobre os sonhos que ele falava. But instead of rejoicing, Mas ao invés de regozijarem-se instead of helping him, e ao invés de ajudá-lo, they made it their mission eles fizeram suas missões to stop him. pará-lo. Can I encourage you tonight? Posso encorajar vocês hoje à noite? Don't waste your time Não perca seu tempo with jealousy and envy. com inveja e com ciúmes. Don't waste your time Não gaste o seu tempo getting caught in the comparison trap. sendo encontrado comparando coisas. God has a plan for your life. Deus tem um plano para a sua vida. The father loved Joseph's brothers. O pai amava os irmãos de
José, they had a different glory on their life. eles tinham glórias diferentes sobre suas vidas. Joseph had a different glory on his life. José tinha uma glória diferente sobre a vida dele. And this is what the scripture teaches in 1 Corinthians 15. E é isso que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15. He said there are different bodies, Diz ali que existem corpos diferentes. heavenly bodies, Existem corpos celestiais earthly e bodies. existem corpos terrenos. And God has given a different kind of glory. E Deus tem dado a cada um uma glória A diferente. different type of light to every body. Uma luz diferente para todos os corpos. Now this is when we get to the good part of the sermon. E agora é que nós entramos na boa parte desse sermão. The Bible says A Bíblia diz that as children of the Most High God, que como filhos do Deus Altíssimo, He has put His glory upon our Ele lives. tem colocado sua glória sobre nossas vidas. Every one of us have a glory. Cada um de nós tem a sua glória. We have different types of glory, Nós temos glórias, tipos de glórias diferentes. different types of favor. Diferentes tipos de favores. It's not about this person is good Não se trata dessa pessoa ser and boa this person is bad. e essa pessoa ser This ruim. church is good. Essa igreja é boa This church is e bad. essa igreja é ruim. This pastor's good. Esse pastor é bom This pastor's e bad. esse pastor é ruim. It's not about good or bad. Não é a respeito de ser bom ou ruim. It's about different. E é acerca de ser diferente. And God wants us to enjoy the glory E Deus quer que nós gozemos a glória dele, that He has given us. que ele tem nos dado. The Shekinah glory of God. Essa Shekinah de glória que ele tem nos dado. The presence of A God presença de Deus is with each and every one of está us. em cada um de nós. Don't be consumed Então não seja consumido with trying to steal another person's glory tentando roubar a glória do outro and miss the glory that God has e put perder a upon you. glória que Deus mesmo tem colocado em sua vida. God's body is a great body. O corpo de Deus é um grande corpo. God's house is a A great casa house. de Deus é uma casa maravilhosa. That's what the Bible É describes. isto que a Bíblia diz. In a great house, Numa grande casa there are numerous vessels. existem vários utensílios. You remember the parable of Matthew 25, Vocês lembram da parábola de Mateus capítulo how 25? the master, Como o mestre, who is the master? quem é o mestre? Who is the master in the story? Quem é o mestre daquela história? The master is God. O mestre é Deus. And how the master E como que o mestre gave to his servants. deu ao seu servo? Who are the servants in the story? Quem são os servos da história? The servants are the children of God. Então os servos são os filhos de Deus You na are a história. child of God. Você é um filho de I Deus. am a child Eu of sou God. um filho de Deus. And God E Deus gave to the servants. deu para os seus servos. Some were given 5. Alguns receberam 5. Some were given 2. Alguns receberam 2. Some were given 1. Alguns receberam 1. Who's in charge of the gift giving? Quem está no controle do dar? God is in charge Deus of the está no gift giving. controle dos dons. He's the giver of the Ele é o que gifts. dá os dons. That's not my responsibility. Não é minha responsabilidade. I'm not to go around Eu não tenho que ficar andando ao redor, seeing who has more gifts than the olhando other, quem tem mais dom do que eu. and resenting somebody because their church is bigger or they're more talented. E desprezando os outros ou alguém ou igrejas porque eles têm mais talento do que But nós. I do have a responsibility. Mas eu tenho a And responsabilidade. you do have a E você responsibility. também tem a Whether responsabilidade. I've been given 5 gifts Se for or ter me dado 2 gifts 5 ou 2 or 1 ou gift, 1 talento, my responsibility minha is responsabilidade to be faithful. é de ser fiel. Let the people of God be faithful. Então deixe que o povo de Let the Deus church seja of fiel, the living God porque servimos a um Deus rise vivo up and give God praise e vamos dar a Deus toda a for honra e toda a His glória, unspeakable porque gift. Ele nos deu dons There maravilhosos. is a greater gift.
pois são os dons maravilhosos And that dele. is the gift of his E salvation. o maior de todos ele é o dom da nossa Of salvação. the grace of God. Por causa da graça de Deus. Because of the blood of Por God. causa do sangue de We have Jesus. been given the gift Foi nos dado o maior of presente eternal life. de vida eterna. And within that gift, E dentro desse dom, all other gifts todos live. os outros dons aparecem. So at the end of the day, Então, when everything is said and done, quando tudo for terminado e dito, let us not be focused não vamos ficar focados on talents, em talentos, gifts, em dons and abilities, e nas nossas habilidades. but let us focus Mas vamos focar on the God nesse Deus who gives them. que nos dá tudo isto. Tonight, Hoje à noite, I want to call us back eu quero chamar-nos vocês de volta to a place of pure focus. para que vocês retornem ao lugar de foco puro. It's what Isaiah said in the book of Isaiah. Foi isso que Isaías disse no livro de Isaías. When he felt the presence and the calling of God. Quando ele sente a presença e a glória e o chamado de Deus, Here am I, Lord. ele diz: eis-me aqui, Senhor, Send me. envia-me a mim. It is that declaration that echoes throughout the entire Word of God. Então essa declaração, ela vai pela palavra de Deus toda. Lord, what would you have me do? Senhor, o que tu tens para que eu possa fazer? What would you have me do? O que o Senhor quer que eu faça? And I close with this example. E eu quero encerrar com este exemplo. It's another visual that'll help you. Outro quadro visual que vai ajudar vocês. And I thank God for what Pastor said earlier tonight. Eu agradeço a Deus pelo que o pastor disse hoje mais cedo no culto. If we're not a church that values the next generation, Porque se não somos uma igreja que valoriza a próxima geração and invest in our children and our young e people, investe nas nossas crianças e nossos jovens, and we are a dying church. então nós somos uma igreja que está morrendo. The youth of the church are the future of the life of the church. Porque os jovenzinhos desta igreja serão os líderes do amanhã. And the wonderful teaching that God gives in Deuteronomy chapter 6, E o ensino maravilhoso que Deus nos dá em Deuteronômio capítulo 6, as he's talking to the parents quando ele fala aos pais and the elders of Israel, e aos anciãos de Israel, and he's saying, teach your children these principles. ele diz: ensine as vossas crianças estes princípios. Write the word of God Escrevam a palavra de Deus upon their heart, nos seus corações, so that they will know the will and the purpose para of que eles God. saibam os propósitos e a vontade de Deus para as suas vidas. This connects with what Proverbs says. Isso conecta-nos com o que Provérbios diz. When it says, train up a child in Quando diz: the way. ensina a criança no caminho que deve andar. In the Hebrew, it's very specific. Em Hebreus é muito específico. It doesn't just mean in the general truths of Scripture, Não fala simplesmente dos princípios genéricos da Escritura, but in the specific calling and purpose given to that child. mas os propósitos específicos de Deus dados para aquela criança. Parents were to be so in tune with the Holy Spirit Os pais deveriam estar tão afinados com o Espírito Santo, that the Holy Spirit could show them que o Espírito Santo lhes mostrasse o que what gifts reside in their children, e que dons estão naquela criança, and then do everything in their power to set them on the right e path. faça tudo o que está em seu poder para lançá-los na direção dos dons que Deus deu. Nourish, Alimente, resource, você dê a eles Invest. recursos, invista, mentor, dê mentoria, guide, guie-os, lead, lidere-os,
So back to Deuteronomy 6. Então, voltando a Deuteronômio 6. Let the will and way of the Lord be inscribed on their hearts. E que os desejos e a vontade de Deus passem a ser escritos no coração delas. And then he uses this term, this visual. E então nós vamos usar esse termo, esse quadro visual. Let them be as frontlets Que as suas mentes, as suas fontes upon their eyes. estejam com seus olhos. Could the media team put up the Por favor, picture? a próxima foto, por Could the favor. media team put up the picture of the horse, please? Aquela foto desses cavalos. You guys are on it. Congratulations. Give that media Obrigado. team a Vamos hand dar uma clap. salva de palmas para esse povo da mídia Those aí. guys are on it. Thank Obrigado, querido. you. And this is the image Essa é a imagem of a horse with blinders on. que estão agora com essas como é que chama isso aqui? Um cowboy aí me diga o que é aquilo ali. We got about 50 Com translations going on right essa now. viseira nos olhos. É isso mesmo? I'm- Tapão nos olhos aí. I'm Pronto. so glad I have a picture. Ah, eu estou muito feliz que eu tenho uma foto aqui. This is the visual in the Hebrew. Mas essa aqui nos ajuda a ver o que está em Hebreus. And this is the visual that we are to teach our children. E esse é o visual que nós temos que ter quando ensinamos aos nossos filhos. And this is the image that we are to think about every day. Essa é a imagem que nós deveríamos estar pensando todos os dias. Let us not look to the right, Não vamos olhar para a direita, check our social media, ficar checando a nossa mídia social. see who's having a better vacation than Quem us, está tendo uma férias melhor do que a minha? see who's got a better car than us, Quem tem um carro melhor que o meu? see whose ministry's reaching more souls than Ah, us. que ministérios estão ganhando mais almas do que o meu. But like a horse with Mas blinders, como essa viseira do olho no cavalo, let us look straight ahead. vamos olhar adiante. Do not be distracted. Não fiquem distraídos. Let us pull forward. Nós vamos adiante. Let us Força work total. forward. Força total à Let frente. us be like the Apostle Paul. Vamos ser como o apóstolo And I Paulo. think this visual E eu acho que esse visual aqui, is identified in what the Apostle Paul said in ele identifica Philippians. muito bem o que o apóstolo Paulo estava dizendo. He said, I'm forgetting Ele disse: eu sou perdoado. the things that are behind me, E as coisas que para trás ficam, and I am reaching eu agora vou seguindo forth adiante to the prize para o preço, of the high para o calling. prêmio do meu chamado. Watch this. Agora veja He isso. didn't say the prize of their calling, Ele não disse para o prêmio do chamado dele, his calling, do chamado dele, or her calling, ou do chamado dela, the prize of his mas o prêmio calling. do chamado dele. When it's all been done, E quando tudo isso acabar, let us arrive vamos chegar in a position and a place numa posição e num lugar where doing the will of God onde nós estamos fazendo a vontade de Deus and pleasing the one who's called e us agradando aquele que nos chamou is the most important part of our lives. como a coisa mais importante de toda a minha vida. Nothing else matters. Nada mais importa. Nothing else matters Nada mais importa. but what he has ordered for our lives. Mas o que Ele tem ordenado para nossas vidas. You know where most Christians struggle? Sabe onde a maioria dos crentes se estribam? They spend a great deal of their time Porque eles gastam a maior parte do seu tempo trying to get God, trying to get God to bless their plan. tentando persuadir Deus para abençoá-los. God, bless me. Deus, me abençoa. Bless my church. Abençoa a minha igreja. Bless my music ministry. Abençoa meu ministério de música. Bless my business. Abençoa meus negócios. We spend a great deal of our time trying to get God to bless Nós us, gastamos uma boa parte da nossa vida tentando convencer Deus a nos to abençoar. bless our plan. Se abençoar os nossos planos. You know where the answer is? E sabe aonde está a resposta? Go to God Vá para Deus and say, what's your plan? e pergunte a Ele qual é o teu plano. And when you get God's plan first, E quando você receber o plano de Deus, the blessing
is already on it. Então você tem que dar a tua vida toda para You isso. don't have to make it happen. Você não precisa fazer acontecer. It will happen naturally. Tudo isso vai acontecendo naturalmente, Because that's the power of His grace. porque é o poder da sua graça. Come back in the morning and we'll talk about that some more. Vocês voltem aqui amanhã de manhã e nós vamos falar mais sobre essas coisas. Amen. Amém?